sexto ano, tudo bom? Estamos na aula 3, 27 de abril, sou a professora Rose e vamos começar nossa segunda parte de redação. Então, a gente vai ver aqui contos populares, as características dos contos populares. Bom, o que são contos populares? São contos narrativos que têm por objetivo trazer ensinamentos e reflexões sobre situações cotidianas. Então, olha só, bastante atenção no que está falando aqui, ó. Ensinamentos, tá? Aqui está falando que o conto popular, né? Ele traz ensinamentos e reflexões. Divulgados de forma oral ou escrita, têm sido transmitidos de geração em geração, tratando sobre costumes, superstições e crenças de pessoas comuns. O que mais? Quais são as características dos contos? São narrativas, deixa eu colocar aqui. Aí. São narrativas atemporais. Olha, lá na correção a gente viu isso aqui, né? Narrativas atemporais. E o que é atemporal? Não há definição do tempo e detalhamento do espaço. Então, essas narrativas são atemporais. E o que mais? Bom, o enredo dos contos populares. Eu fico passeando aqui, a minha imagem fica passeando na tela toda, né? Que vale vocês entenderem direitinho. Bom, olha só, de suma importância, isso aqui, tá? O enredo. O enredo dos contos populares. Bom, o enredo dos contos populares, ele tem a seguinte divisão. Existe a situação inicial. A situação inicial é quando o leitor ou o ouvinte, né, se for um conto oral, ele for ouvir a história, tem aquele momento de tranquilidade, em que são apresentados os protagonistas, os fatos, o ambiente. Então, assim, é o começo. Então, tá tudo harmonioso, tudo tranquilo. Aí vem a complicação ou conflito. É a quebra da tranquilidade por causa do surgimento de um problema ou uma complicação. Aqui, nessa complicação, há uma sucessão de acontecimentos que tornam a narrativa interessante e movimentada, curiosa, né? Quem está ouvindo ou quem está lendo, porque ela pode ser oral ou escrita, vai ficar assim, tá tudo tranquilo, e aí? E de repente começa a complicar, e a pessoa começa a despertar uma curiosidade. Aí fica querendo saber o que vai acontecer, né? O clima é o momento de maior tensão da narrativa. É o momento que você fica assim, vai dar certo ou não vai? O que vai acontecer? Então é esse momento que é chamado de clima. E o desfecho. Aí, agora eu coloquei aqui. Desfecho é o final da narrativa. Aí nessa parte vai estar tudo harmonizado, tudo tranquilo, volta como era antigamente, mas assim, pode ter algumas modificações. Mas nessa parte, que é o desfecho, são restabelecidas na vida do protagonista a paz e a harmonia. Então aí vem tudo a tranquilidade novamente, ok? Bom, o tempo dos contos populares. O tempo pode ser cronológico, lembra lá do exercício que a gente fez? É o tempo que segue a ordem linear dos fatos, tudo certinho. Num certo dia aconteceu isso e isso, e de repente foi embora, e numa outra semana, então num outro dia. Então, o tempo ele vai correr tudo certinho. Aí vem o tempo. Por que ele está voltando? O tempo psicológico é um tempo determinado pelo desejo ou imaginação do personagem. Por isso, não segue a ordem linear dos fatos. É como se fosse o pensamento da gente, que vai e volta, pensa uma coisa, fala,
Então, pode ser psicológico ou cronológico. Nos contos populares, o tempo é vago e indeterminado, ajudando a criar um texto atemporal. O espaço, nesse gênero, contos populares, não traz uma especificação exata do ambiente do lugar. Não há identificação de nomes de reinos, florestas, países ou cidades, contribuindo para a apresentação de um mundo imaginário. Então, o espaço ele não vai ter assim a determinação. Ah, aconteceu no Guará, no dia 29 de abril de 2019. Então, isso não vai acontecer nos contos populares. Até mesmo porque é um conto de ensinamento e reflexão. E por isso vai durar por muitos e muitos tempos. Bom, foco narrativo dos contos populares. Ainda assim, ele ainda está falando, né? Foco narrativo apresenta a perspectiva pela qual o narrador opta para relatar os acontecimentos de uma história. Pode ser chamado de ponto de vista, visão da narrativa, perspectiva da narrativa ou até mesmo aspecto da narrativa. Então, ele pode ser em terceira pessoa, o narrador não participa ativamente dos fatos relatados. Dessa forma, a narrativa assume um caráter mais objetivo, tendo em vista que o narrador observa a história e transmite para os leitores o que vê. Então, ele não participa da história. E em primeira pessoa, o narrador é também um personagem, podendo contar uma história sobre ele mesmo ou sobre outro personagem. Por essa razão, traços subjetivos podem se manifestar, tendo em vista o envolvimento emocional do narrador na história. Então, assim, vai ter uns momentos pessoais dele, que ele vai dar uma característica pessoal, ele vai fazer uma comparação. Então, o narrador, quando é em primeira pessoa, ele participa da história. Em relação à relação de foco narrativo e tipos de narrador, lembra os tipos de narrador que a gente viu em Fábulas? Então, olha só, deixa eu tirar a minha imagem aqui, ó, a mágica, quer ver? Ó, fiz mágica de novo, tá vendo? Quando o narrador é narrador observador, aquele que apenas observa os acontecimentos, a gente emprega o foco narrativo em terceira pessoa. Olha só um exemplo. Um operário, notando que a refeição há vários dias lhe chegava fria, sem que a mulher pudesse justificar tal fato, aqui como eu copiei, né, não existe esse C, tá? Eu Ctrl+C, Ctrl+V, mas esse C não existe. Decidiu seguir o cão para ver se a culpa era do animal. E era mesmo. Ao passar à beira-mar, o cão pousava a cesta e ia refrescar-se em companhia de outros rafeiros, procurando assim aliviar-se do calor que se fazia sentir na altura. Aborrecido, o operário pegou na cesta sem que o cão se desse conta e foi para o trabalho, ficando a aguardar a reação do animal. Então, isso é uma história, né, um conto que está narrado em terceira pessoa. Quem quiser ler mais, está aqui o endereço do site, né? E quando o narrador é um narrador personagem que participa da história, aí a gente emprega um foco narrativo em primeira pessoa. Olha o exemplo aqui. Numa noite de verão em plena cidade de Viseu, fui dar uma volta com uma das minhas cachorras, chamada Nina, para uma zona onde ela nunca tinha ido, junto à estátua Dom Duarte, no centro histórico de Viseu, numa noite agitada com bastante gente. A Nina tinha uma relação muito próxima comigo, pois éramos grandes companheiros. Então, olha só, como eu copiei do site aqui, né? Faltou duas coisinhas, ó. Próxima tinha um acento que não colocaram, né? E pois andava, não, faltou a letra F. E éramos, faltou um acento também no éramos. E éramos grandes companheiros. Ó, a gente já vai até aproveita e vai corrigindo, né? Bom, aqui o autor, o narrador, ele não participa da história. Agora aqui eu sei que ele participa por quê? Porque eu vejo no verbo aqui, ó, fui dar uma volta, eu, né?
Aqui está se referindo a mim. E comigo, olha só, esse comigo aqui mostra éramos, né? Então mostra que o foco narrativo é em primeira pessoa. Bom, agora muita atenção porque eu vou falar. E anota na agenda, tá? Pega a agendinha, dá uma pausa se quiser e vai anotando o que foi importante. Dever para a próxima aula. Livro, produção de texto. Esse que tá bem aqui, ó. Tá vendo? Nosso livro de produção de texto. Páginas 42 a 48. E agora, vocês vão fazer uma produção textual para mim. Eu acredito que vocês estão trabalhando com a Lucy, enviando alguns exercícios. Então, é quase o mesmo processo, tá? Seguir o que explica na página 50 e fazer a proposta 1. Na página 50, tem bem detalhado lá, né? Você leu o conto, os três irmãos e tananã, tananã. Vocês vão ler isso aqui e vocês vão fazer essa primeira opção, ok? A primeira opção aqui, ó. A primeira proposta. E aí eu simplesmente copiei a primeira proposta. O que é a primeira proposta? Produzir um conto popular com base em uma história contada por um familiar. Para isso, pergunte a alguém da sua família se conhece uma história popular que apresente um ensinamento. Conforme a pessoa for lhe contando, faça as anotações que achar importante. Você irá precisar delas para compor sua história final. Então, olha só, atenção ao recado. A produção da página 50 valerá nota. Se puder, imprima a folha em anexo e escreva sua produção de texto, o conto popular. Se não der para imprimir, escreva no caderno, folha separada. O texto deve ser manuscrito e a caneta preta, nada de lápis, viu, gente? Caneta preta. Tire foto no Scanner e envie como PDF para melhor correção. Por quê? Porque tem gente que manda, aí fica assim, ó. Eu não consigo ler dessa forma, tá? Não consigo ler dessa forma. E o tutorial de como fazer a foto está arquivado na aba material de aula. Eu vou arquivar um tutorial, uma forma de você escanear os seus trabalhos, tá? Vai estar explicando lá bonitinho. Agora, olha só, o que vai ser mandado? É isso aqui, ó, informações importantes para a sua produção textual. Então, aqui tem, registre as seguintes informações antes de fazer seu conto popular. Define, especifique, tá aqui todo o que é para você fazer, tá? Tem que ser letra legível, é manuscrito, caneta preta, mínimo 15, no máximo 20 linhas, e é obrigatório preencher esses quadros aqui, ó. Você vai, antes da sua redação, tá? Você vai pedir alguém, algum familiar seu, para contar um conto. E aí você vai anotar isso aqui: protagonista, antagonista, se houver, e personagens secundários, se houver. Se não houver, você fala, não há personagem, não há antagonista, não há secundário. E aqui também, ó, a estrutura do enredo. Você vai escrever a situação inicial, a complicação, o conflito, o clímax e o desfecho. Depois é que você vai fazer a sua produção textual. Tá vendo aqui, ó, folha definitiva? Você vai colocar um belo título para chamar a atenção, né? E escrever a sua história. Lembrando que, para tirar foto, eu vou passar o tutorial, como eu falei, e nada de tirar foto assim, ó, que eu não consigo ler. Se mandar como imagem JPG, eu também não vou conseguir ler direito, tá? Tem que ser em PDF. E lá tá mostrando. Outra coisa, esse slide de explicação, eu peço para vocês copiarem no caderno de redação todas as informações. O que é o conto popular, o tempo, o espaço, o foco narrativo, o enredo. Eu quero que vocês copiem no caderno. Não precisa tirar foto dessa cópia, tá? Mas eu quero que copiem para ser um objeto de estudos futuramente. Beleza? Então, ó, beijo para vocês e até a próxima aula.